O santo do dia 10 de dezembro, vamos contar a história de Nossa Senhora de Loreto aberta para o mundo. É uma celebração que recorda um acontecimento sobrenatural e histórico, o transporte da casa de Nazaré onde Jesus viveu. Trata-se da casa apenas de 3 paredes aberta ao mundo. Todas as pessoas assim que apresenta Santa Casa de Nazaré, sob um precioso revestimento de mármore renascentista, segundo a tradição, foi transportada por um mistério angélico sobrenatural em uma rua pública de Loreto. Esta casa terrena aonde a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel e lá viveu junto com José e Jesus. É o testemunho do evento mais importante da história da encarnação. As pesquisas históricas, arqueológicas e científicas parecem confirmar sua autenticidade e sancionada pela primeira vez em 1310 com a bula papal de Clemente V. Estudos recentes demonstram que a pedra dos edifícios foram elaboradas segundo o uso de natabeus conhecido na Galiléia no tempo de Jesus. Especialistas confirmam os insírios e os grafites nessas pedras são claramente de origem judaica cristã. Além disso, que a argamassa utilizada é desconhecida na construção de edifícios na região italiana de Marcas. Além do mais, 5 cruzes de tecidos pertencentes provavelmente aos cruzados e alguns restos de ovos de avestruz, símbolos do mistério da encarnação, foram encontrados entre os tijolos da construção da Santa Casa de Nazaré, cujo parimento corresponde perfeitamente com a dimensão dos alicerces pertencentes a Nazaré atualmente. Mas por que só 3 paredes? Com todas as possibilidades, elas faziam parte da casa da Virgem Maria. Antecâmara em alvenaria que dava acesso à parte posterior da gruta, escavava-se uma rocha ainda hoje venerada na Basílica da Anunciação em Nazaré. Muitos continuam a se questionar como tem acontecido o transporte dessas relíquias descobertas a olho nu, não parece ser reconstruída, apesar do incêndio desastroso de 1921, aquela catástrofe causou a destruição de parte da decoração psicotérica do santuário do quadro de madeira original de Nossa Senhora Negra. Segundo a tradição, em 1291, após a expulsão dos cruzados da Palestina, as paredes da casa de Nazaré foram transportadas pela primeira vez à cidade de Ilíria, na atual Croácia. Em seguida, foram transportadas a Loreto, é uma pequena cidade no centro da Itália. Uma crônica de 1465, narrada por Telemano, diz: depois que o povo da Galiléia de Nazaré trocou a religião de Nosso Senhor Jesus para aquela de Maomé, o anjo tiraram a mencionada igrejinha daquele lugar e transportaram para a Eslovênia. Lá, porém, não foi honrada como convinha e a Virgem Maria. Por isso, os anjos tiraram daquele lugar e levaram para uma via marítima, território de Hanakati. Muitos hoje tendem a aceitar a hipótese avaliada pelo antigo código Charlamurium Culicinense, segundo a qual o anjo da tradição ao qual atribuído o transporte se referia-se sobre a família bizantina de Espiro, chamado Angeli, no século XIII. Salvou a venerável igrejinha da via marítima das Furas dos Saracenos. No entanto, o perfeito estado de montagem e conservação das pedras manteve viva uma interpretação do transporte aberta ao sobrenatural. Causa perplexidade colocada da Casa de Maria uma rua pública. Neste aspecto, consiste a mensagem singular desta casa. Não é a casa particular, mas aberta para toda situação nos caminhos de todos. Como efeito, estamos a caminho de outra casa, a cidade eterna. Outros santos que se comemoram no dia 10 de dezembro. Em Merida, na Lituânia, atualmente Espanha, Santa Eulânia, Virgem e Marte. Santa Eulânia se converteu ao cristianismo, à Igreja Católica. O Império Romano obrigou a Santa Eulânia a fazer adoração aos deuses pagãos. Ela se negou e em seguida ela confessou a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e a fé
na Santa Amada Igreja Católica e ela foi martirizada em plena praça pública de Roma no ano 304 pelo Império Romano. Em Roma, no cemitério de Transão, junto à Vila Salariana, Novo, Santo Amaro Mártire foi martirizado também pelo Império Romano por se recusar a adorar os deuses pagãos e por não deixar a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Junto de São Pedro, São Gregório III Papa faleceu de morte natural no ano 741. No mosteiro de São Nicolau, em Vitorino, na Calábria, região italiana, São Lucas, bispo Colapso, morreu de morte natural em 1114. Em Londres, na Inglaterra, os santos mártires Edmundo Genizes, presbítero, e São Diego Wittes foram martirizados em 1591 por não aceitar se converter ao protestantismo para a igreja anglicana. Foi morto em plena praça pública de Londres. Em Londres também, os santos Polidoro Plansdes e Eustácio Wicks, presbíteros e beatos, e Brean Lance e João Masson e Sidney Ergdon foram mártires também em 1591 por recusarem a seguir a religião do rei da Inglaterra e permanecerem na Igreja Católica. Também foram decapitados em plena praça pública de Londres. Em Londres, 19 anos depois, São João Roberts, da Ordem de São Bento, e o beato Tomás Somers, presbíteros e mártires, foram mortos em 1610 por se recusarem o protestantismo, a igreja anglicana. Foram decapitados, queimados vivos em plena praça pública também de Londres. Em Turim, na Itália, o beato Marcos Antônio Dourados e o presbítero da congregação das missões, que fundou a congregação das Irmãs de Jesus Nazareno, faleceu no ano de 1888 de morte natural. Em Valais, localizada na província de Valência, na Espanha, o beato Gonçalves Viena Manspes, presbítero e mártir em 1936, por defender os pobres, defender e proteger os judeus, os muçulmanos, e por ser contra o nazismo, o fascismo e o comunismo. Foi morto em plena praça pública, fuzilado pelo exército de Hitler no ano de 1936. Em Picaderno de Paterna, localizado na mesma província da Espanha, os beatos mártires Antônio Martins Hernandes e o presbítero Agostinho Gracia Calvo, religiosos ambos da Sociedade Salesiana, foram mortos em 1936 pelo exército nazista de Hitler. Religiosos defenderem os pobres, protegerem os judeus, os muçulmanos, e por ser contra o nazismo, o fascismo, o comunismo, e por defender a Igreja Católica Apostólica Romana. Foram levados para o centro de concentração e fuzilados. Esses foram os santos do dia 10 de dezembro.